tudo bem? Para quem não me conhece, Daiana Mendes, professora de português e redação aqui do Fábrica D. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai dar sequência a um assunto que a gente já viu em alguns vídeos. A gente vai continuar falando das classes gramaticais. É importante a gente perceber o seguinte, esse assunto não é um assunto que cai diretamente no Enem. Eles não fazem uma questão pegando a classe gramatical e colocando um conteúdo voltado para o assunto de forma mais direta, mas ele pode cobrar isso de forma mais direta. Hoje a gente vai falar sobre o adjetivo, a gente vai falar sobre a interjeição e nós vamos analisar o comportamento dessas classes. É importante a gente pensar numa coisa, olha só, o Enem não cobra isso de forma direta, mas isso não significa que o conteúdo não seja cobrado. Se você for analisar as provas, você vai perceber que eles podem colocar um texto, podem colocar um anúncio publicitário, podem colocar um classificado e podem pedir para que você, dentre as opções, talvez a opção que venha como resposta certa, envolva você saber a classificação gramatical. Então é importante a gente pensar que esse assunto é um assunto que, apesar de não ser direto, ele é um assunto que merece a sua atenção e merece seu estudo. Outro detalhe importante, as outras provas, as bancas das faculdades particulares, principalmente as bancas das faculdades de São Paulo, tá? A UERJ, as faculdades do Sul e do Nordeste, elas cobram esse assunto. Então a gente precisa ficar atento, porque apesar do Enem, que é a principal banca, do Brasil, existem outras universidades que podem cobrar o tema, tá? Bom, vamos começar falando do adjetivo. O que é o adjetivo? Vou começar chamando a atenção para um detalhe. Olha só, tá vendo esse cara aqui, ADJ? Todas as vezes em que você vir alguma palavra da língua ou algum assunto da gramática que comece com ADJ, isso, na verdade, significa anda junto. ADJ significa que essa classe gramatical, ela anda junto ou acompanha outra classe. Bom, é importante a gente perceber o seguinte, na língua, a gente precisa analisar, quando a gente estuda morfologia, com quem aquela palavra anda. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Eu acho que esse é um bom lema para a gente entender as classes gramaticais. Com quem que o adjetivo anda junto? O adjetivo é a palavra que acompanha e caracteriza um substantivo. Então eu preciso pensar no seguinte, olha só, o adjetivo anda junto com o substantivo, ele faz par com o substantivo. O substantivo é um termo, nós já vimos isso anteriormente, que atua como núcleo, que atua como centro, que atua como eixo. É como se ele fosse uma estrela e em torno dessa estrela orbitassem outros elementos, outros astros, ok? A mesma coisa acontece aqui. O substantivo, ele fica no meio, ele age como núcleo e em torno dele orbitam outras palavras. E aí a gente precisa pensar no seguinte, que palavras são essas? Bom, eu posso ter um pronome do lado de um substantivo, nós já temos uma aula sobre isso, não perca. Nós podemos ter um numeral, que é um assunto que nós vamos tratar na aula de hoje, nós podemos ter um adjetivo, nós podemos ter o artigo, nós podemos ter o próprio adjetivo, ok? Beleza? Que é o cara que acompanha ou substitui. Para a gente conseguir identificar o adjetivo, a gente precisa conseguir identificar o substantivo, o termo que age como núcleo. Olha para essa informação aqui, para o título desse filme, Pequena Miss Sunshine. Qual é a palavra aqui que pode sumir? Se eu tiro Miss Sunshine, eu perco o sentido. Agora, se eu tiro pequena, a informação mais importante, ela continua sendo mantida aqui. Só que há um detalhe. Se eu tiro pequena, eu deixo de ter uma característica para essa palavra. Bom, se essa estrutura aqui, que age como um nome próprio, não pode sair porque eles agem como núcleo. Se é núcleo, é substantivo, ok? Beleza? Agora,
essa estrutura aqui, no caso, né, o mais importante, quando a gente até traduz do inglês, Miss é senhorita, senhorita Sunshine. Quando a gente traduz, a gente percebe que o mais importante é a estrutura do Sunshine. Miss seria um pronome que acompanharia o Sunshine. Mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte, essa parte é a parte mais importante. Essa parte aqui, ela não é a parte mais importante. Ela serve para caracterizar, para dar uma característica, para dar uma qualidade. Se ela serve para caracterizar, se ela acompanha caracterizando, é porque ela é um adjetivo. Vou abreviar para você entender, ok? Aí eu vou analisar Chuck, o brinquedo assassino. Bom, sintaticamente, essa estrutura aqui, ó, sintaticamente, não morfologicamente. Sintaticamente, essa estrutura, ela age como aposto. Ela serve para trazer uma informação acessória. Ela serve para me trazer uma informação que caracteriza, especifica, informa algum plus com relação ao Chuck. Só que aqui dentro, quando eu analiso cada uma dessas palavras e não levo em consideração a estrutura sintática, mas o comportamento morfológico desses termos, eu consigo perceber que tem uma palavra mais importante. Eu posso tirar assassino, eu posso tirar o ou, mas eu não posso tirar brinquedo, porque brinquedo aqui age como núcleo. Ele é o termo mais importante, ele é a palavra mais importante, então ele é o centro. Agora, orbitando em torno dele, eu tenho a palavra assassino, que caracteriza esse ser. Esse o, nós já vimos, é um artigo, é uma palavra que acompanha o substantivo, mas o assassino traz uma característica especial, então ele é o adjetivo. É importante a gente entender uma coisa, quando você abre o dicionário, no dicionário vem escrito a classe da palavra, brinquedo, substantivo, pequena, adjetivo, no dicionário vem escrito. Só que a gente precisa entender que o comportamento da palavra, ele não é fixo. Ele pode oscilar dependendo do contexto, dependendo da função que ela exerce dentro de uma situação discursiva específica, dentro de um contexto. Então, se eu analisar o exemplo que eu tenho aqui, eu vou perceber, eu vou entender essa diferença. Ó, o meu avô é velho, o velhinho caiu. Eu tenho uma mesma palavra que se repete nos dois casos. A palavra é velho. Velho aparece aqui e velho aparece aqui. Aqui, o diferencial está no fato de receber essa terminação inho, que eu já vou explicar para você o que significa, ok? Beleza? Mas é a mesma palavra se repetindo. Só que você consegue perceber uma coisa. No exemplo de baixo, se eu tiro a palavra velhinho, a frase perde sentido. O caiu? Quem caiu? O que caiu? Se eu retiro essa informação, a frase muda completamente de categoria, ela muda completamente de sentido. Isso acontece porque esse cara é o núcleo, logo ele é o substantivo. Diferente do exemplo de cima. Porque no exemplo de cima eu tenho o meu avô é velho, eu tenho a palavra avô, eu tenho o pronome meu, eu tenho o artigo ou, eu tenho essa estrutura aqui que funciona como a informação principal. Se eu analiso essa frase pela ótica da sintaxe, se eu analiso essa frase pela posição sintática, pela posição estrutural que esse termo que eu acabei de destacar exerce na frase, eu vou perceber que esse cara, ele age como sujeito. Sujeito e a qualidade que eu atribuo a esse sujeito. A qualidade que eu atribuo a esse sujeito, se eu for bom em sintaxe, eu vou me lembrar que essa qualidade a gente chama de predicativo. Vou abreviar e vou colocar pred para você ver, tá? Talvez passe um pouco da margem, vou escrever aqui para ficar melhor para você, tá? Pred. Vou colocar pred de predicativo. Só que esse predicativo, que é uma qualidade, ele traz como palavra, como elemento morfológico, a presença de um adjetivo,
Velho, nesse contexto, é adjetivo. É um comportamento diferente do comportamento aqui. Aqui eu tenho um cara que está caracterizando um termo, caracterizando uma ideia, caracterizando uma estrutura sintática. Aqui eu tenho um cara que é o centro dessa estrutura sintática. Beleza? Entendeu a diferença? Outra coisa que eu preciso perceber é o seguinte, olha só, o adjetivo, além de eu ficar atento à mudança de classe, eu também preciso pensar no seguinte, o adjetivo é uma palavra na língua que muda. Ele tem singular, ele tem plural. Então eu poderia ter velhinho ou velhinhos. Eu poderia ter assassino ou assassinos. Se eu transformo toda a estrutura no plural, o adjetivo vai para o plural, beleza? Só que eu também preciso perceber uma coisa, além do plural, além do feminino, porque o adjetivo também pode ter feminino, pode ser bonita ou bonito, feio ou feia, tá? Além da terminação do feminino, além do plural, eu também preciso perceber o grau. E o grau é essa terminação aqui, é esse sufixo aqui que eu acoplo, eu coloco, eu uno no final do substantivo. E eu preciso perceber uma coisa, tem o grau diminutivo e tem o grau de aumentativo. Tem diferentes graus, eu não vou entrar nesse mérito com você, mas eu quero que você analise o sentido que o grau pode ter, porque a prova pode explorar isso, e isso é pouco falado. Entender o grau aumentativo ou o grau diminutivo, ou entender que pode vir a rolar uma comparação, isso é muito simples. Qualquer gramática, qualquer site da internet vai te explicar isso. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte, qual é o sentido que o meu texto tem quando eu coloco o grau? Por que o grau vai ser colocado numa determinada estrutura para modificar uma determinada ideia? É nisso daí que a gente precisa pensar, porque isso é muito mais importante do que saber classificar. É saber entender o que aquela palavra traz. Acompanhe esse exemplo. Ele é bonitinho. Se você vira para alguém e fala, olhou para sua melhor amiga e falou assim, pô, ele é bonitinho. A palavra bonitinho, no contexto discursivo, em que a gente se insere, quando a gente é adolescente, quando a gente está dando uma característica física para alguém e a gente diz que é bonitinho, a gente de fato está elogiando a pessoa. Pensa comigo, Alexandre. Já deram várias merdas para eu falar bonitinha para alguém. Não é muito bom, né? Bonitinho. Me respondeu uma pardonada muito educada. Bonitinho. Quando você tá falando da beleza de alguém, o bonitinho, ele não tem sentido ele não tem o mesmo valor que a palavra bonito tem, ou que a palavra bonita tem, ou que a palavra bonitão tem. Fio arrumado. O bonitinho, na gíria, ele costuma ser interpretado como alguém que tá arrumadinho, que tá jeitosinho, mas que não é nenhum galã, entende? Que não tem uma beleza extraordinária. Por isso é interessante a gente pensar o seguinte, apesar dessa terminação aqui, essa terminação aqui é uma terminação discursiva interessante. Por quê? Não dá ideia de tamanho. Bonitinho não dá ideia de tamanho. Não dá ideia de que é grande ou pequeno. E bonitinho, na verdade, não é uma palavra que chega a trazer, que seja interpretada como elogio por alguns. É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês olhem para a língua e entendam não só a classificação gramatical, mas o sentido que aquela palavra pode ter num contexto comunicativo, num contexto discursivo. Isso é aprender português. Português não é só decorar regra, é também olhar e analisar o sentido que as palavras têm dentro de um texto. Eu vou apagar essa parte e aí na volta a gente vai falar sobre numeral e sobre interjeição. Espera aí. Bom, galera, dando sequência aos nossos estudos, a gente vai falar agora sobre numeral. Bom, com esse nome é número, é a palavra que dá a ideia de que informa uma quantidade. O conceito está aqui do lado, tá? Olha pra cá. Quais são as informações aqui que dão a ideia de quantidade? O primeiro é bem fácil. 3.
Repara que ele está acompanhando um substantivo, ok? Então, ele pode acompanhar um substantivo ou ocupar o lugar de um substantivo. É importante a gente pensar o seguinte, o numeral, ele acompanha o substantivo ou toma o lugar dele. Ele pode vir sozinho na frase, que é o que acontece aqui embaixo. Ambos chegaram cedo. Eu posso trocar a palavra ambos, que num primeiro momento não me parece ser um numeral, pela palavra os dois. E aí, quando eu troco ambos por os dois, fica mais evidente que se trata de um numeral. Por isso, eu classifico esse termo como um numeral. Ambos chegaram cedo. Aqui, a palavra aparece sozinha. Ambos os homens, ambos os alunos, ambos os estudantes, ambos os sujeitos, ambos os caras, eu não sei. Esse termo vem sozinho. E aí, quando ele vem sozinho, a gente costuma dizer que ele está assumindo a função de um substantivo. E quando ele vem acompanhando um substantivo, a gente costuma dizer que ele assume a função de um adjetivo. É importante a gente entender uma coisa, ele nunca vai ser classificado como substantivo aqui, tampouco vai ser classificado como numeral aqui. Eu consigo evidenciar de cara a classe de palavras às quais esses termos pertencem. A grande diferença é como se fosse na vida. Pô, você está trabalhando, seu chefe sai de folga, sai de férias, ele pede para você ocupar o lugar dele. E aí você vai e ocupa o lugar do seu chefe. Você não está ganhando igual o seu chefe. Você não vai ficar lá para sempre. Quando o seu chefe volta, você volta a ter menos trabalho. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele está ocupando o lugar do substantivo, ele está ocupando esse cargo da mesma forma como esse cara está agindo, está se comportando como um adjetivo, porque de certa forma ele caracteriza, ele traz uma informação que serve para caracterizar, para especificar, para informar um algo a mais, mas ele não pode ser classificado como adjetivo ou como substantivo aqui, beleza? Agora, para o exemplo do meio, a gente precisa pensar que metade me dá uma ideia de fração, me dá uma ideia de número também. Por isso que aqui eu também vou ter mais um numeral, ok? Beleza? A gente não precisa pensar muito quando o assunto é numeral, tá? A gente não precisa perder muito tempo falando sobre isso. Foi? E aí a gente avança para a interjeição. O que é interjeição? Interjeição é aquela palavra que no meu dia a dia serve para expressar alegrias, tristezas, ressentimentos, dores. Ai! Ui! Oba! Oh! Oh, meu Deus! Socorro! Salve-se quem puder! Basta! Ou aqueles palavrões que você solta de vez em quando, tá? O que você precisa entender é o seguinte, algumas palavras menores, ai, ui, oi, olá, são interjeições. Só que outras estruturas um pouquinho maiores acabam se comportando como interjeição. É o caso da palavra, da expressão meu Deus. Meu Deus, se eu estiver fazendo referência a Deus, se eu estiver conversando com Deus, meu Deus não vai ser uma interjeição. Mas se eu estiver usando isso para ficar pasma, perplexa, catatônica com uma determinada situação, ele acaba adquirindo aí a posição de uma interjeição, agindo como se fosse uma locução interjeitiva. Beleza? Foi? Acompanha aqui comigo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Quando eu olho para esse exemplo, eu consigo perceber aqui que tem nessa parte, nessa estrutura, nessa informação aqui, pequenininha, uma expressão de sentimentos e emoções. Ó, mar salgado. Ó. É o que o Chico Buarque faz em Ó Pedaço de Mim, Ó Metade Afastada de Mim.
tá? Esse ó mar salgado, o ó aqui é uma interjeição. E o resto da estrutura? O resto da estrutura não se comporta como uma interjeição. Mar é substantivo, salgado é a qualidade que eu dou para esse substantivo, por isso é adjetivo. A interjeição, ela está aqui. Ela poderia ser numa estrutura maior, mais complexa, ou ela pode vir assim, pequenininha. A gente nem repara nela. É importante a gente entender que esse trecho aqui que foi retirado do poema do Fernando Pessoa, ele serve para me mostrar com quem o eu lírico conversa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Nesse poema, o eu lírico conversa, ele se direciona diretamente para o mar. Ele fala diretamente para o mar. É importante a gente perceber isso, porque toda essa estrutura, vou fazer de azul. Toda essa estrutura aqui, sintaticamente, mostra o elemento com quem eu falo. Essa estrutura aqui vem, portanto, separada por vírgulas, porque ela age como o vocativo. Se você quiser saber um pouco mais sobre vocativo, a gente vai gravar um vídeo sobre essa informação, depois você dá uma olhadinha. Mas é um estudo ligado à sintaxe. Aqui, esse vocativo, essa estrutura sintática, ela está sendo formada por 3 palavras com 3 classes diferentes: interjeição, substantivo, adjetivo. Queridos, espero que vocês tenham gostado da aula. Se estiver assistindo essa aula pelo YouTube, por favor, dá o seu like, vá ali na parte de notificações, aperta o sininho, porque todos os vídeos que forem disponibilizados no nosso canal, você vai poder acessar e conhecer. E se você estiver assistindo pelo nosso site, depois dá uma olhadinha nas outras aulas para continuar aprofundando seus estudos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Beijinho para vocês.